Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso podcast de médico e de louco, um lugar para misturar jaleco com as gotinhas de insanidade, bem do jeito que a gente gosta. E hoje o nosso assunto é um assunto bem polêmico e que todo mundo conhece. A gente vai falar de amor, mas não é qualquer tipo de amor. A gente vai falar daquele amor meio doentio, aquele amor patológico. Então a gente vai criar aqui uma paciente hipotética, que é a Juju, e que a Juju tem uma forma de amar que é um tanto quanto problemática. E para conversar com vocês sobre amor patológico, eu trouxe aqui uma amiga minha e trabalha comigo, a psicóloga Sheila Patrício. Oi, Sheila. Oi, doutor Murilo, tudo bem? Tudo bem. Sheila, todo mundo que vem aqui, eu sempre faço a pergunta inicial de onde você é, Sheila? Você é natural de onde? Você nasceu? Porque em Brasília essa pergunta faz sentido, né? Porque muitas pessoas não são daqui. Eu sou daqui, Aí, ó, tá tá vendo? vendo? Ainda existem pessoas que são daqui Ainda nessa existem canal. pessoas que nascem aqui em Brasília, eu sou daqui, natural daqui de Brasília mesmo. E Sheila, você fez faculdade aqui em Brasília? Fiz faculdade aqui em Brasília, sou formada pelo IESB, sou da época do Cláudio Todorov, João Cláudio Todorov, que já faleceu infelizmente, um grande analista do comportamento, me formei lá em 2012. E tarará, E tarará, é melhor deixar no tarará né? mesmo. Eu formei em 1832, então tá ótimo. Tá ótimo, então. E por que você resolveu fazer psicologia? Então, eu acho a mente humana tão complexa, eu quis tentar entender um pouquinho, mas parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que é bem complexo mesmo, e eu tenho um certo fascínio, assim, sobre esse funcionamento das pessoas, né, da mente das pessoas. Complexo é pouco. É. Esses dias eu tive contemplando as nossas áreas, psicologia e psiquiatria, pensando assim, gente, é muito pretensioso de nossa parte querer classificar as pessoas e Eu acho rotular. também. Sabe o que é o lance? Por que caiu essa ficha? A proposta hoje é falar de amor. Eu fiquei pensando, tá, vamos definir amor. E aí você vê que filósofos, poetas, sociólogos, várias pessoas já tentaram definir, cada um com uma versão que não encaixa na outra. Então você vê que a gente não consegue definir o que é amor. No máximo você vai dar exemplo, amor é que a mãe sente pelo filho, entendeu? Não tem uma definição. Então, se a gente não consegue definir um sentimento humano direito, imagina definir o ser humano inteiro. Então, meio pretensioso, né? Muito. Mas a gente está aqui para falar de amor. E não é a forma certa de amar, é a forma torta de amar. Olha, nós criamos uma paciente hipotética, que é a Juju. A Juju tem características que são muito caricatas, mas a Sheila quer fazer ponderações sobre essa Juju caricata. O que você tem para falar da Juju caricata? A gente fez esse desenho dessa personagem dentro desse esquema mesmo para mostrar o lado patológico, mas então as análises feitas da Juju, tudo que tiver relacionado a Juju, é dentro desse aspecto patológico mesmo, mas eu quero trazer também questões para despatologizar isso, trazer o lado humano da Juju, trazer que são questões muito mais amplas que isso. Então a gente criou esse personagem porque eu acho que facilita, inclusive porque o nosso tema é isso, amor patológico, mas a minha ideia para construir é justamente oposta, né? Pra gente ir entendendo que são questões que afetam você, me afetam, então que estão por aí rondando e muitas vezes a gente não para pensar. Então a gente construiu a personagem para ficar de mais fácil visualização, Sim. mas aqui é uma ponderação sobre a palavra patológico. Quando a gente quer dizer amor patológico, é a forma de amor que faz sofrer quem ama e quem é amado. Mas não é o conceito patológico da medicina, de diagnóstico, sabe? A gente evitou sim, esse conceito médico de dar uma patologia, dar uma classificação, dar um CID para aquilo, né? Exato. E sabe por quê que Sheila fez questão de falar isso? Porque a Juju está dentro de todos nós. Todos nós temos um pouquinho de Juju, tem um pouquinho do Romeu narcisista. Então, é uma caricatura para visitar elementos que estão em todos nós, né? Exatamente. Quem nunca bancou uma Juju na vida ou bancou um Romeu, né não? Exatamente. Sheila, a gente vai bolar uma paciente hipotética, Ótimo. certo? Que é a Juju. Juju de Julieta, com uma referência ao famigerado amor romântico de Romeu e Julieta. Juju
é uma personagem que com certeza você conhece. Ou você tem uma amiga que é assim, ou você mesma é assim, ou você conhece uma prima, ou alguém que sempre é um pouco exagerada na forma de amar. Ama demais, se submete a relacionamentos que não são saudáveis, tem comportamentos meio descontrolados nessa forma de amar. Eu queria que você apresentasse para a gente a Juju. Quem é a Juju? Juju, caso hipotético, certo? Juju não é mais um adolescente, né? Não, Juju é uma mulher adulta que me dá vontade de falar para ela, minha filha, acorda, você não tem 12 anos mais. que nem diz Márcia Sensitiva, para de ser doida. Né? Juju tem 38 anos, publicitária, bem-sucedida, mas ela vive um relacionamento com Romeu. Um boy tóxico. Exatamente. Um relacionamento ioiô. Há 5 anos, um relacionamento de idas e vindas, ele já traiu, ela já descobriu, ele some, aparece, trata ela mal. Provavelmente já terminou e voltou 1000 vezes. 1000 vezes, né? Já se afastou dos amigos que falaram para ela que isso não tá muito normal, que isso tá meio doentio. Tá se afastando da família e Juju já tá começando a perceber, né, que alguma coisa tem errado, mas Juju não consegue sair desse ciclo. Juju tá presa nesse relacionamento. E Juju comete alguns erros na forma de expressar esse amor, né? Como é que a Juju externaliza esse amor dela? Juju, as pessoas definem Juju como uma pessoa obsessiva, obcecada por Romeu, né? Tá sempre orbitando Romeu, tá sempre fazendo as coisas por ele. Ele é o centro da vida dela o tempo inteiro, assim. Se a Juju encontra um narcisista pelo caminho, então, hein? Vixe, Maria. Fecha, fica teteia. Fecha, exatamente. Escuta, no seu contexto de ambulatório, tem muita Juju? Muitas. Quem nunca, né? Quem nunca conheceu uma Juju? Quem nunca, às vezes, se enxergou como uma Juju dentro de uma relação, né? Que não tá fazendo bem e a gente continua dentro daquele relacionamento. Então, tem muitos casos, muitos casos. Muitos mesmo. casos. No início, eu tinha pontuado da dificuldade de fazer definições, inclusive de definir um sentimento complexo igual amor. Tem outra definição que é muito complexa para nós da medicina, de uma forma geral, que é medicina, psicologia, que é definir o que é normal. Eu até disse isso em outro vídeo. O normal é aquela curva de Gauss, normal é aquilo que é o mais frequente, é o mais comum. Só que aqui a gente tem que trazer um comemorativo a mais sobre esse normal. O normal, penso eu, que também é aquilo que não gera sofrimento, né? Nem para um nem para outro, aquilo que não traz prejuízo. E no caso da Juju é exatamente o oposto, né? O oposto. Porque a gente está falando de amor patológico, né? Exato. Então, assim, amor patológico, como o próprio nome diz, é uma forma adoecida de amar. A gente fala amar demais, mas o problema não é amar demais dentro do sentido romântico, poético. Aqui o problema não é a intensidade. A gente está falando de um vínculo em que o amor deixa de ser, o amar, na verdade, deixa de ser uma escolha e passa a ser vivido como uma necessidade. Uhum. Então, isso gera muitos prejuízos na vida da pessoa, né? Sheila, esse amar demais é se amar de menos? Geralmente sim, porque a pessoa vira coadjuvante da sua própria vida, né? Ela coloca o outro no centro. Tudo que ela faz tá para o outro. Então, é um medo tão extremo de perder, do abandono, de ser deixada pelo outro, que ela se abandona muitas vezes. Uhum. Ó, aqui o desafio, quando Sheila propôs essa conversa, era exatamente dizer sobre uma forma patológica de amor sem patologizar a pessoa. Então, essa forma errada de amar é uma forma de amar que pessoas normais podem vivenciar, ou vivenciam numa fase da vida, quando é mais imaturo, né? Sim. Então, a gente não está falando de diagnóstico aqui não, tá? A gente está falando de comportamentos humanos, né? Sim, para a gente não trazer justamente essa questão de entender esses comportamentos como doentios por si só, né? Porque se a gente for resgatar, eles têm uma função na história de vida da pessoa e no funcionamento dela. Então, é muito importante a gente não cair nesse lugar de patologizar isso. Ou seja, Juju pode ser qualquer um de nós. Pode. Escuta,
A gente está falando aqui da perspectiva da Juju como se ela dependesse do Romeu. Mas não é que ela depende do Romeu, né? Ela depende do que ela sente por ele. Sim. E agora quero uma visão sua de mulher, porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala desse amor patológico, a gente sempre coloca a mulher no papel da Juju da coisa, né? Como se a Juju fosse a desequilibrada da relação e o Romeu meio que a vítima dessa coisa toda. Só que às vezes os papéis se invertem, não? O que você já viu? Então, dentro do que você está trazendo, é muito comum a gente ter essa visão, mas eu acho que isso abre margem para a gente conversar sobre... Abre margem para um outro podcast inteiro completo, né? Que é como que nós mulheres somos criadas, como vocês homens são criados, né? A gente tem uma pesquisadora maravilhosa da UNB que estuda dispositivos de gênero, doutora Valesca Zanello, e ela fala muito disso. Nós mulheres somos ensinadas a amar homens. E os homens são ensinados a amar várias coisas. Então, por isso que é muito comum as pessoas fazerem essa relação. A mulher é a doida, desequilibrada, entende? Então, ela que ama demais, tá desesperada atrás do cara. E existe também essa outra perspectiva dos homens, né? Só que quando a gente pensa em homens que amam demais, está sempre muito voltado para a questão do controle, da posse. Quem dera fosse só isso. A gente Quem vai dera fosse tangenciar só isso. violência doméstica, Sim, justamente. paranoia. A gente vai para um lado bem A mais gente patológico, vai né? pra uma área mais patológica, sim. Olha, a gente está tentando conversar sobre definições que são muito complexas, né? Caracterizar comportamentos e encaixar isso em padrões. Apesar da gente ver isso no consultório muitas vezes, né? É difícil delimitar comportamento. Você conseguiria caracterizar assim, um conjunto de comportamento que fosse assim, o modelo de Juju? Olha, doutor Murilo, exatamente. É muito complexo fazer essa definição. Mas, resgatando um pouquinho o que eu falei, eu acho que a questão do amar patologicamente envolve muito de uma relação de dependência, uma dependência emocional, uma dependência afetiva muito grande. Então, como a pessoa coloca o ser amado no centro, ela fica hipervigilante. Então, ela acaba desenvolvendo comportamentos compulsivos e obsessivos em relação ao outro, comportamento de controle que muitas vezes vem disfarçado de cuidado excessivo, um medo extremo de abandono. Então, todo e qualquer sinal que ela possa interpretar como um possível abandono, uma possível rejeição, isso já desencadeia sensações horrorosas nela e ela fica girando em torno do que ela pode fazer para manter aquela pessoa por perto, né? Para resgatar aquela pessoa, para não ser abandonada. E nisso rola muito prejuízo, né? Ela não consegue concentrar no trabalho dela, tem prejuízos diretos para ela, prejuízo né? direto. Muitas vezes a pessoa abandona os seus próprios projetos, né? Se desfoca completamente na vida. Que tipo de comportamento Juju faria? Tipo assim, aparecer de surpresa no serviço do Romeu. Me fala assim, o comportamento típico de uma Juju. Aparecer de surpresa, ligar 500 milhões de vezes quando o Romeu não atende, não retorna, e aí às vezes ele estava dormindo, cochilei, e ela ligou 70 vezes. Ficar brava se o Romeu demorar 2 minutos para responder uma mensagem. Cancelar compromissos para ir atrás dele. Mudar todo o planejamento do dia dela, porque ele resolveu que ele queria fazer alguma coisa. Juju seria capaz de invadir o celular do Romeu? Seria. Muitas vezes Juju é capaz disso. Muitas vezes Juju faz isso, né? Faz. Escuta, esses dias, papo de academia, né? O meu instrutor, que até já falou aqui conosco, ele contou uma coisa que eu achei absurda, mas que acontece, né? Que tem um perfil de rede social, sei lá, vamos chamar de Pablo. Esse sujeito, você contrata esse sujeito. Você sabe dessa história? Sei, para ele testar a fidelidade do seu parceiro. Gente, me explica isso. O que você sabe dessa história? Exatamente. Resumindo, você resumiu bem. A pessoa contrata, não sei se é Pablo o nome dele, e ele com um perfil falso, ele tem perfil falso de homens, de mulheres, assim, né? Ele vai entrando em contato com o seu parceiro, manda mensagem, tenta aquele flerte, tenta uma conquista mesmo para testar a fidelidade do seu namorado, do seu marido. Pensa no modelo Juju, tá? Juju não tem paz na cabeça dela. A Juju
quer porque quer a senha do celular do namorado, descobre a senha, aí o namorado troca a senha, e a Juju descobre de novo, a Juju não tem sossego. Aí a Juju pagou essa pessoa para fazer um perfil fake, flertar com o Romeu, tarará. Tá, e aí Juju descobre que Romeu deu uma cantada numa outra pessoa. Diante dessa informação, o que Juju faz? Normalmente, como dentro desse formato de amar tem uma idealização do sujeito, né, do ser amado, ela vai tentar uma justificativa. A Juju Vai vai... tentar minimizar esse comportamento do Romeu. Ela vai arranjar uma justificativa. Ou seja, ela não vai romper com o Romeu. Eu posso entender que Juju não sabe terminar namoro? Uma dificuldade muito grande, né? Assim, pode entender. Escuta, então ela pede para alguém investigar o menino, ela descobre, mas ela não termina. Ela briga com o Romeu? Ela confronta o Romeu? Confronta. Pode até confrontar. Mas a atitude mesmo não tem. Eu queria entender um negócio na sua visão. De onde que vem, Sheila, por que que Juju, sei lá, vou dar um nome que talvez não seja justo, mas por que que Juju é tão carente? Então, normalmente a gente está falando de pessoas que podem ter vivido dentro de contextos que favoreceram uma relação de amor nesse formato. Então, pessoas que tiveram padrões familiares de relações de afeto em que ela sentia que ela precisava estar sempre agradando, que ela tinha que merecer ser amada. A gente tá voltando lá na infância de Juju? Sim. Pega lá, me explica de Sim, novo. Desde a infância sim, da Juju, esse sim. padrão. Sim. E às vezes pessoas que têm Mas esse formato. não é normal, a criança não tenta agradar pai e mãe? Não tenta fazer coisas para ser elogiada pelos pais? Sim, mas aí a gente está falando de uma relação de amor, uma relação de afeto condicional. De entender que eu só tenho esse afeto porque eu estou agradando. Entende? Então, é como se ela sentisse que ela não tem um espaço para desagradar, ela não tem espaço para fazer o que o outro não espera que ela faça. Então, isso é muito ruim, porque ela traz para a pessoa uma ideia de que ela é amada porque ela merece ser amada e também associa, traz uma sensação de que ter o outro exige esforço, exige sacrifício. Então, o outro não está ali porque ele quer estar ali, porque ele gosta, porque você está fazendo uma coisa só para agradar. Ele está ali porque você está se esforçando para ele estar ali. Então, isso traz muito essa sensação de esforço, eu preciso, amor dói. Então, constrói aquela ideia de que o amor é sofrido mesmo. E aceita esse sofrimento. E aí a gente está falando de padrões, né, que vêm da infância, só que a gente não pode pegar só isso. Então, tem questões sociais também, tem questões culturais, sociais, tem questões até neurobiológicas envolvidas. Eu quero que você pincela cada uma delas. Você falou sociais, culturais, neurobiológicas. Vamos pincelar cada uma delas, por favor. Tá, de comportamentais, por exemplo, questões comportamentais e emocionais associadas, é isso que eu falei, né? De padrões de comportamento que foram construídos lá atrás, pelos tipos de relações que você vivencia, e você constrói essa ideia mesmo de amor por merecimento. A pessoa está comigo porque eu mereci, então eu tenho que fazer por merecer para você estar aqui, eu tenho que me esforçar, eu tenho que agradar você e tal. Normalmente essas relações elas também estão associadas a uma instabilidade emocional muito grande. Então, assim, tem uma sensação de a qualquer momento eu posso ser rejeitada, eu posso ser abandonada. Isso deixa a pessoa numa corda bamba, entende? Então, é como se a pessoa estivesse vivendo um esquema de evitação. Como se ela evitasse a todo custo. Essa palavra é importante. A todo custo é ótimo. Como se ela evitasse a todo custo a dor do abandono real. Então, ela acaba se mantendo nessas relações porque, em algum momento, ela vai ter um afeto, ela vai ter um carinho do outro, ela vai ter uma atenção. É como se ela alimentasse de migalhas de atenção. Exatamente. E afeto, né? Então, ela evita a todo custo esse abandono real. Então, ela acaba, porque em algum momento, esporadicamente, ela acaba vivenciando esse afeto, que é muito importante para ela. E o louco é que, contraditoriamente, ela constrói o caminho para que esse abandono aconteça, né? Ela vai intoxicando tanto a relação que vai indo, o Romeu perde a paciência e termina. E ela reafirma para si mesmo, né? Como eu sabia que eu ia ser abandonada, né? Ela cria o próprio caminho do abandono. Sim.
E quando você falava, eu fiquei pensando num modelo que eu lembrei uma coisa meio medieval, essa coisa do servo, sabe, do vassalo. É um amor de servidão. Exatamente. Escuta, e qual a origem neurobiológica disso? O que que tem de neurobiológico nisso? Então, ainda nesse aspecto que dá para puxar o gancho para essa questão neurobiológica, quando a gente pensa em questões comportamentais também, como esse afeto e esse afeto, essa atenção vem esporadicamente, vem numa hora que você não sabe, então, hora você está recebendo afeto, hora você não está, nunca sabe, né? É inconstante essa inconstância. A gente pode pensar em termos neurobiológicos mesmo, que a pessoa vive dentro de uma relação que é viciante. Então, a área que é ativada dentro desse tipo de relacionamento é a área da recompensa, que é semelhante à área que é ativada quando a gente fala de vícios. Meu Deus, o Romeu é a cocaína da Juju? É tipo isso? O parceiro é como se fosse a recompensa, o sistema de recompensa, né? Quando a gente fala de sistema de recompensa, a dopamina que está envolvida nesse sistema de recompensa. É como se o parceiro fosse essa dopamina. Então, essa atenção que ele dá, esse afeto, vai ativando esse sistema. E aí, a ausência dele gera essa dor, gera essa angústia. Então, é como se o cérebro quisesse a todo custo equilibrar isso, porque está em desequilíbrio. Então, eu estou todo momento me comportando para ter aquela recompensa, Para para repetir ter aquele aquele negócio. afeto. Gente, então quando a amiga da Juju diz que Romeu é uma droga, ela tá quase sendo literal. Exatamente. E vicia. Vicia, E repete. E repete. quando é que para? É difícil parar justamente porque você não sabe quando você vai receber. É como o controle remoto. Já viu o controle remoto? Raramente o controle remoto, quando para de funcionar, você vai lá e troca a pilha dele e pronto, e acabou o beijo. Não, você normalmente começa a apertar mais, porque uma hora É ele funciona. verdade. Então, é exatamente isso. Porque a gente fala Nossa, que figura de linguagem ótima. reforço intermitente. Então, o reforço intermitente, você não sabe quando ele vem. Então, quando você não sabe quando ele vem, a tendência é que você continue se comportando para você recebê-lo. Então, a gente aperta mais o controle remoto até ele ligar. Só que você não sabe se foram 5, 10, 15 vezes que você apertou. Aí ele liga. Pronto, acabou. Aí a próxima vez, de novo. Então, é como se a pessoa se comportasse cada vez mais na intenção de receber aquele reforço. Só que isso é um movimento, obviamente, inconsciente, né? Vamos pensar na nossa amiga Juju, que começa suas relações afetivas lá por volta de 14, 15 anos de idade, e ela segue esse padrão, e Juju já tem 38, né? 38. Juju, já percebeu que esse comportamento dela é problemático? Quando é que a Juju percebe nessa jornada? Pensa aí, Juju pós 15 anos de idade. Quando é que a ficha da pessoa começa a cair e entender que o problema não necessariamente é o Romeu? Bom, gostei da pergunta, doutor Murilo, porque eu não Porque sei não te tem responder. regra, Não né? tem uma regra. Não tem uma regra. Então, A pessoa pode estar... repetir esse padrão indefinidamente, a vida inteira. Pode. E o que acontece? Às vezes, por essa falta de percepção, a pessoa acaba se afastando de quem está tentando mostrar isso para ela. Então, eu sempre digo para as pessoas que eu atendo, assim, sofrimento não é o suficiente para a gente mudar de comportamento. Se fosse, era muito fácil, né? Então, mesmo que ela se perceba de um sofrimento, por conta dessas questões de história de reforçamento, questões neurobiológicas mesmo, que a gente está falando de vício, é difícil você sair daquele comportamento que é viciante. Se fosse simples, se fosse fácil, por exemplo, toda pessoa que tivesse com sobrepeso, que precisasse perder peso, fosse nutricionista, ia fazer dieta, pronto, e acabou. Não é uma coisa tão simples assim. Então, mesmo que você perceba, às vezes é difícil você sair. Às vezes essa pessoa está longe da rede de apoio dela, já se afastou da família, já se afastou de amigos. Eu trabalhei na minha formação, eu trabalhei num programa, eu acho que já foi até extinto, o programa Violeta, que atendia vítimas de violência, né? Mulheres vítimas de violência. E eu lembro que a minha preceptora na época falava para mim assim que a maior parte das pessoas que vão à delegacia denunciar os seus companheiros, elas não querem que ele seja preso, elas querem que ele pare de fazer aquilo. Então, aí vem aqueles mitos, né? Aqueles que as pessoas, mulher de malandro e tal, porque normalmente o que você quer? Você quer
que a pessoa te ame, você quer que a pessoa goste, esteja com você. Então, às vezes, é difícil você enxergar isso, que isso é um problema. Quando você enxerga, não necessariamente você consegue sair. Então, aí que a gente vem, que é a necessidade da terapia, a necessidade da nossa rede de apoio. É muito importante a gente ter isso tudo nesse processo, né? Olha, e a gente está, de novo, focando muito na Juju e falando um pouco do Romeu. O Romeu está quase no polo da vítima aqui nesse nosso papo. Infelizmente. Né? Mas é aquilo que eu falei, às vezes os papéis estão invertidos. E o Romeu pode fazer exatamente a mesma coisa que a Juju. Vai no serviço da Juju. Estou falando, gente, de casos aqui que a gente lembra de coisas que acontecem no consultório, e você vai estar pensando elementos assim. O Romeu desequilibrado vai no serviço da Juju. O Romeu desequilibrado contrata alguém para seguir a Juju porque ele tem certeza que a Juju está traindo. E ele está atrás de uma prova que não existe. E ele se contorce e ele não consegue mais trabalhar porque ele precisa conseguir provar que a Juju está traindo. Então, e o mecanismo, no caso, é o mesmo. Porque, sabe, eu fiquei pensando, tem tantas camadas nisso, tem muita coisa sociocultural. Muita. Dessa educação machista versus o papel da mulher. Exatamente, é porque a gente está pensando num comportamento mais extremo. Mas, geralmente, esses comportamentos de ciúme, de ir atrás, isso é muito romantizado. Vira uma prova de amor. Ele é tão apaixonado por mim, está atrás de mim. E aí a gente vê que isso é muito problemático. E que acaba indo para o outro lado, né? A Juju é ciumenta? Juju é ciumenta. Mas, normalmente, ela se contém, né? Ela não demonstra muito? Ela tenta se conter um pouco. Mas a Juju gosta quando o Romeu sente ciúme? E eu acho que vem da parte social, de assumir que sentir ciúme é como uma prova de amor. Você quer a pessoa para si, então você tem ciúme dela com o outro e tal. Eu acho que isso é tudo muito construído pelo que eu falei lá atrás, da forma como existe essa permissão social do homem, o que é esperado do homem e o que é esperado da mulher, entende? Então, quando o homem vem com alguns desses comportamentos, hoje, claro, ainda bem, estamos trabalhando para desconstruir isso, mas é muito comum que isso vire prova de amor. Isso é uma prova de amor, ele tá com ciúmes de mim, é como se eu fosse colocada num lugar de mais importância, entende? Então, se ele tem ciúmes de mim, é porque ele me ama mais do que se ele não tivesse ciúmes de mim. Então, por isso que entre as questões sociais, culturais, aí, a Valesca Zanello fala muito disso. Ela tem um livro muito bacana que chama As Prateleiras do Amor, e ela traz esses pontos todos que ela estudou desses dispositivos de gênero, que fala como que homens e mulheres foram criados e o que é entendido como normal para cada um, né? E isso de você entender alguns comportamentos quando é para mulher é doida, quando é para o homem, não. Exatamente, eu vejo muito disso, né? De colocar a Juju no papel da desequilibrada e o Romeu no polo da vítima. Sim. Sendo que, na verdade, a coisa não é assim. E isso reforça esse lugar de, eu sou demais, né? Eu sou o cara. Do narcisismo do Romeu? O Romeu vai adorar essa dinâmica toda, apesar dele expressar raiva, né? Vai adorar isso, massagem no ego do Romeu. De estar nesse lugar mesmo, né? Ô, Sheila, e no consultório, como é que a gente faz, assim, com a Juju? Vamos agora voltar para a Juju. Como é que faz? Como é que você aborda a Juju? A Juju, pensando naquele desenvolvimento, tá? Ela já viveu a adolescência, ela já está ali mais madura, ela sabe que existe um problema, mas ela não consegue mudar de comportamento. Ajudá-la a identificar esses padrões de comportamento e auxiliá-la a se reconectar consigo. Então, entender que é preciso colocar limites, entender muitas vezes que o outro não está nesse centro da vida dela, não pode estar nesse centro da vida dela. Entende? Ela precisa entender que ela sobrecarrega o Romeu às vezes. Sim. E isso é uma sobrecarga para ela também. Imagina viver em função do outro, que desgastante que é. Exato. Então a gente fala, e até a nossa própria fala traz para isso, né? Entender que ela sobrecarrega o Romeu, o pobre Romeu, a vítima. Né? Isso sobrecarrega ela também, isso traz muitos prejuízos. Então isso deixa ela em um constante estado de alerta, então ela tem que fazer tudo para mantê-lo ali, ela tem que dar os pulos dela, então a vida dela acaba ficando em segundo plano. Então trazê-la para esse lugar mais central
cadê ela nessa história toda? O que ela quer? O que ela quer? O que é bom? O que é importante para ela? A médio e longo prazo, como é que isso vai funcionar? Entende? Então, é uma relação desequilibrada. A gente está falando aqui de amor patológico, né? Mas tudo na vida, quando tem um desequilíbrio, traz prejuízos. Então, é tentar equilibrar esses outros aspectos da vida dela. Familiar, social, trabalho, saúde, lazer, para que ela consiga ter, dentro do que a análise do comportamento diz, outros reforços, né? Para o Romeu não estar nesse centro e ela ter só vindo dele, só vindo dessa relação, o que ela é uma fonte de prazer, de satisfação. Tem que ter em outros lugares também, para ela se fortalecer, né? E nessa essa dinâmica meio patológica de um relacionamento pode perdurar por anos, né? Quais são as atitudes compensatórias que esses modelinhos, Juju e Romeu, fazem para manter essa relação patológica por tanto tempo? Eu lembrei aqui de uma novela, gente, vocês lembram de uma novela? Como é que era, gente? Que a mulher apanhava com a raquete, o cara batia, ela era apaixonada nele. Como é que era essa novela? Mulheres Apaixonadas. O nome é, né, até sugestivo, Mulheres Sugestivo. Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas. E aí a relação se mantém, apesar dos problemas inteiros e tudo, a violência, etc. Quais são as ações compensatórias? Como é que os dois acabam desenvolvendo nessa dinâmica doida e isso se mantém? Eu acho que todo esse histórico é meio explicativo disso, né? De você entender qual que é o seu entendimento de amor, qual que é o entendimento que você tem do amar o outro, o que a outra pessoa também entende de ser amada, né? De submissão, acho que rola muito da também, submissão, né? Isso aqui a gente está falando tudo de coisas que, assim, olhar de fora é muito fácil, né? Mas às vezes a pessoa, quando ela está lá dentro, ela não consegue perceber mesmo. Eu acho que o que acaba mantendo são todos esses aspectos, assim, do que socialmente significa estar numa relação. Tem uma pesquisa que eu esqueci, na verdade, eu nunca lembrei, me falaram dela, e eu achei ela muito significativa, que perguntaram para várias mulheres o que elas preferiam, se elas preferiam, depois dos 30, estarem solteiras ou divorciadas. E a grande maioria falou que preferia estar divorciada. Então, que lugar é esse de um relacionamento que é tão importante a ponto de você ter no seu histórico o mesmo relacionamento que você não tem mais, assim, já casei, então é melhor eu já ter casado e não ter mais um relacionamento do que nunca ter casado. Então, isso Nossa, isso é bem chocante. Sim, é chocante. Eu acho que diz também desse lugar da importância que relações têm para mulheres, a importância que relações têm para os homens. Então, é um conjunto de fatores muito complexos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A mulher divorciada, tipo assim, ela tá melhor na ficha do que a mulher que nunca casou. Como se o casamento fosse um tipo de validação. Sim. Então, e essa mulher se a mulher que não nunca casou, tem algum problema com ela. Tem algum problema com ela. Pra você ver que o patológico tá na sociedade, né? Sim, exatamente. Tá no conjunto da coisa. É muito mais aceitável você ver um cara de 30 anos que nunca se relacionou do que uma mulher de 30 anos que nunca se relacionou. Porque aí a culpa é sempre da mulher. Normalmente sim. Como se ela tivesse falhado. E tem esse sentimento de falha mesmo. Para a mulher é isso, como ela é ensinada que amar os homens, ela se esforça e quando ela não... E quando o relacionamento acaba, é muito comum esse sentimento de fracasso. Eu fracassei. Sheila, e tem uns termos sociais, assim, segurar homem. Se você Segurar pega homem. lá antigamente, minha avó falava isso. Minha avó fulana não conseguiu segurar homem. Até tempo desses atrás eu ouvi, a minha mãe fez um comentário assim, fulana roubou o marido de fulana. Eu falei, ela entrou dentro da casa, botou o marido dentro, assim, em cima do ombro e saiu carregando. O pobre, coitado, o alecrim do campo. Aí eu, como assim? Ela roubou o marido, entende? Então, para você ver como isso tem um peso para a mulher mesmo. Mas também, pensando nessa coisa mais cronológica, tinha o preconceito da mulher desquitada, né? Lembra? E aí agora você está até dizendo que a mulher que separa, ela está até melhor na ficha do que a mulher solteira. De repente é um a um. Será que dá para entender isso como uma espécie de evolução social? Ainda não, né? Ainda tem coisa demais para melhorar. Ainda tem coisa demais.
Mas eu fico muito feliz quando eu vejo esses estudos, eu vejo as pessoas levantando e questionando e problematizando isso. Porque muitas vezes isso sequer é visto como um problema. E são falas que a gente tem e que ninguém para questionar, falar, opa, uai. Uhum. Essa fala da minha mãe foi feita numa mesa de almoço e eu demorei uns segundos para processar. Pera, mãe, quer dizer que ela entrou no caso, roubou o marido, o alecrim do campo, como se ele fosse uma xícara, ele pegou. E fala e ninguém problematiza. Então eu fico muito feliz quando as pessoas começam a olhar e falar, opa, peraí, não é assim, não, né? Você vê que tem uma conjuntura e tem um contexto, né, que dá sustentação para o comportamento da Juju. Tem em filmes, em séries, em músicas. Disney, me conta, Pequena Sereia. A Pequena Sereia abriu mão da voz dela. Ela largou a família, os amigos dela, largou o mar para ir atrás do cara. Meu Deus. Ela abriu mão da voz dela. Vamos mandar a Pequena Sereia pro Mada. Mada. Gente, mas e esses modelos são reforçadores, né? Muito, muito. E é o que é ensinado. Músicas, né? Até músicas, a música do Aí só me vem música sertaneja na cabeça. Tom Jobim e Vinícius de Moraes? Eu sei que eu vou te amar, em cada ausência sua eu vou te amar, desesperadamente eu vou te amar. Então esse é o lugar do amor. A gente está falando de amor. Uhum. Então olha o lugar que a gente coloca o amor. Tem uma música de Sandy Júnior, Churu, 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 que ela fala, não estou dormindo mais, já não saio com os amigos, sinto falta dessa paz que encontrei no seu sorriso. Aí ela disse, amor, sei lá, só sei que sem você parei de respirar. A gente cresce ouvindo essas músicas. Uhum. A gente entende, vai passando essas ideias de que o amor é isso, o amor é sacrifício, o amor é dor. Ai, o amor tira o ar, eu não consigo viver sem a pessoa. Eu tô numa vontade de fazer uma pergunta bem implicante agora, de revirar tumbas. Sabe por quê? Tem muito valor cristão embutido nesse negócio. Porque na cultura judaico-cristã, a mulher é criada para servir o marido, né? É uma releitura da mesma coisa. Olha como é problemático. E aqui eu tô pensando em outra coisa. Essa história voltou a ser meio modinha, voltou a ser bonito, ser Amélia. Você acha que ainda encaixa a Amélia para esse mundo? A Amélia que era mulher de verdade. A Amélia que era mulher de verdade, que se submete, né? Eu acho que às vezes é um movimento de resistência, né? A essa abertura que as pessoas estão dando. Não consigo te responder. Nem estava sabendo. Acho que é porque eu fico tão presa a essas novas perspectivas que eu nem estava sabendo que estava modinha de novo ser Amélia. Mas sempre nesse contexto religioso. Tá. A esposa não trabalha fora, a esposa é super dedicada à família, a esposa se doa para o marido. Porque vem a ideia de que uma coisa não pode existir junto da outra. Exato. Entende? E aí eu acho isso, por isso que eu te falei da implicância de falar da coisa judaico-cristã em cima disso, porque essa nova Amélia, ela vem com essa roupagem de cristandade. Uhum. Ela não existe fora desse contexto. Aí eu te pergunto... Nossa, eu vou fazer perguntas implicantes. Olha... Eu ia te perguntar como é que fica a história do empoderamento feminino nisso tudo? Não fica, né? Que aí tira um pouco disso. O que acontece? Quando a gente está falando dessas coisas que já são muito pré-estabelecidas, é como se eu não tivesse que me preocupar. Eu só tenho que me adaptar a essa situação. Quando eu começo a ampliar demais e trazer possibilidades, eu volto esse olhar para mim, de entender o que eu quero, de entender meus limites, de entender os meus desejos. E isso traz uma reflexão maior. Quando é o que é esperado, eu vou lá e me encaixo dentro daquilo. Então, por mais que tenha um sofrimento por trás, eu estou encaixada ali, pronto, e acabou. Então, quando a gente está saindo dessas regras... Isso implica numa participação mais ativa, de você entender que tipo de relação você quer, de você entender onde você quer chegar, de você entender onde você quer que a relação, que lugar que você quer que a relação ocupe na sua vida. Isso implica maior comprometimento.
Então, talvez seja um pouco mais fácil, assim, encaixar dentro daquele modelo certinho de Amélia que tá ali e tal, mas Uhum. aqui... As pessoas falam, ai, mas os casamentos de antigamente que duravam, um casamento de antigamente que era real, e esses sofrimentos que eram muito velados, e as pessoas que ficavam dentro de relações abusivas, dentro de relações que não faziam o menor sentido, Mulheres que se anulavam se anulavam completamente. completamente, mas que tinha esse entendimento social de que é isso, casamento é isso, então, é isso, pronto, acabou. Uhum. Pois é isso que eu acho difícil manter, quando você pensa numa sociedade mais evoluída, moderna, manter esse modelo. Não se sustenta. Não. Porque aí você esbarra nessas coisas, assim, de onde é que você está colocando o seu desejo? Uhum. Onde é que você está colocando aquilo que é E se a gente importante está para falando você? de dinâmica, e você, como analista de comportamento, deve ter uma clareza muito maior sobre essas dinâmicas, se a Juju evolui, se no processo terapêutico a Juju entende as coisas, e a Juju começa a romper com esses padrões, sobra espaço para o Romeu? Se ele se ajustar, né? Que provavelmente não vai acontecer. É muito difícil e é complexo e é doloroso, porque a gente está falando assim, você falou em evolução e a gente tende a assumir que é tudo um caminho encantador, de libertação, de meu Deus, agora eu vou ficar livre disso, agora eu vou ter relações muito saudáveis. Não é bem assim, né? A gente está falando de mudança de comportamento que ela vai ter perdas também, ela vai... Que perda que vai ser socialmente para ela ser vista sem um relacionamento, vamos supor, sabe? Uhum. Às vezes ela tem famílias, eu já atendi pessoas, eu conheço pessoas que saíram de relações que foram muito abusivas e não tiveram suporte e apoio familiar, entende? De agora você é uma mulher desquitada, como assim? Porque a mensagem do casamento é a mulher que tolera. Sim, e nem é por conta disso, porque muitas vezes as coisas não são tão expostas, né? A pessoa sai do relacionamento e o que você mais escuta é quem sabe do relacionamento é quem viveu. Você vê só a vitrine, só o que é permitido você ver. Mas as pessoas darem menos valor à pessoa solteira, por exemplo. Uhum. A mulher independente que não casou porque não quis, a mulher independente que não teve filho porque não quis. Prejuízos, por exemplo, todas as minhas amigas são casadas, aí eu saio de uma relação abusiva, e aí, como é que vão ficar as minhas saídas, entende? Às vezes tem prejuízo, eu estava acostumada a sair com as minhas amigas e os maridos, os respectivos maridos, então isso pode ser interpretado como um prejuízo também, vai ser difícil para mim, depois que eu rompo essa relação, me inserir dentro desse contexto, vamos supor. Uhum. Entendi. Entende? Ou seja, é uma reinvenção completa É uma da reinvenção pessoa, completa. Né? Se eu estou muito adaptada, só saio com essas amigas, com os respectivos maridos, eu vou me sentir sozinha. Uhum. É uma espécie de pressão social, pressão né? social. Você tem que manter aquilo ali. Por mais patológico que a coisa seja, você tem que sustentar aquilo ali. Às vezes acaba que a pessoa sustenta justamente por conta disso. E aí, nesse processo psicoterápico, é bom que a gente deixe muito claro para todo mundo, faça a pessoa entender que não vai ser só um caminho maravilhoso, um mar de rosas, assim, mas ela colocar na balança o que vale para ela, o que é importante, o que a longo prazo isso vai significar para ela. Uhum. Aquele famoso uma escolha, uma renúncia, assim, dela Sim. entender também do que ela está renunciando e dela entender como que aquelas renúncias vão funcionar para ela e os benefícios que ela vai ter saindo de uma situação como essa. Isso é importante, porque às vezes as pessoas acham que psicoterapia é massagem no ego, né? Vai lá para o psicólogo e fala, querida, não é assim, você é tão bonita. E o processo psicoterapêutico às vezes é doloroso, né? Doloroso. Eu falo que é igual aquela fisioterapia. A fisioterapia boa é aquela que dói, né? Senão não está funcionando. Outra coisa que a gente costuma se conectar com o que nos é familiar, mesmo que aquilo seja doloroso. É como se eu soubesse com que tipo de dor eu estou lidando. Então, aquilo me é familiar. Talvez eu tenha um pouco mais de facilidade, entre aspas. Fico mais confortável naquilo que é familiar, por mais doentio que seja. Não gosto de usar essa expressão
Eu sempre falo com meus pacientes que eu detesto a zona de conforto, né? Porque vamos lá, né? Eu quero ficar na zona de conforto. Quem não quer ficar confortável? Mas dentro desse raciocínio que é muito utilizado de zona de conforto, é como se isso trouxesse um certo conforto para a pessoa no sentido de ela tem repertório para lidar com aquilo. Uhum. Então, com outras coisas, talvez eu sinta que eu ainda não tenho tanto repertório para lidar. Então, por mais que aquilo me traga um prejuízo, signifique perdas para mim, eu consigo manejar aquela situação ali que me é conhecida, me é familiar. Então, talvez o novo vai me trazer uma insegurança. Entende? O novo sempre traz alguma insegurança, né? O problema é saber lidar com a insegurança. E é por isso que a gente busca esse fortalecimento no processo psicoterápico, né? O se fortalecer. A Juju consegue se libertar? Consegue. Eu tenho exemplos lindíssimos, assim, no consultório, na minha história clínica, exemplos lindíssimos de pessoas que conseguiram passar por esse processo de uma forma dolorosa, mas, assim, muito bonita, que me toca, até eu fico emocionada. Tenho exemplos na minha própria vida, né, de pessoas próximas, e eu acho incrível, assim, eu acho que é um ato de coragem, você ir enfrentar, você ir para terapia e olhar para essas coisas. Então, gente, agora chegou a hora do bate-volta. Aqui os papéis são invertidos. Sheila vai ganhar o misterioso direito de me confrontar e me constranger com algumas perguntas. Sheila, Opa, tá na hora. Vingança. O consultório memético, o consultório de memes. Memético, adorei. Consultório de memes. Consultório de memes. Fazer algumas perguntas pra gente rir. Uhum. Sem saber se é o caso. Eu gosto de falar, tô rindo, mas não sei se é o caso. A gente esconde, que a gente tem aquele humor negro, né? Você já teve saudade do que você nunca viveu? Que nem o Neymar cantando no Instagram? Meu Deus, socorro. Gente, saudade do que não viveu é uma cantada muito brega, né? Eu acho que eu só consigo dizer isso, gente, isso é muito brega. Valeu, Neymar. Hashtag valeu, Neymar. Valeu, Neymar. Gente, não sei o que dizer, eu acho brega. Você já bloqueou aquela pessoa que estava te importunando e recebeu aqueles pics de 1 centavo escrito: "Oi, sumido, saudades"? Olha, pics já aconteceu de a pessoa pagar a consulta e no Pix estava escrito assim lá embaixo, Dr. Gatão. Olha! Mas o Pix só para mandar mensagem, não. Mas esse tipo de coisa acontece, né? Pix, agora, bloquear gente que incomoda, quem nunca, né, filha? Hashtag quem nunca. Quem nunca bloqueou uma pessoa assim? Falar em quem nunca já viveu amor molejão? Que não era amor, era cilada? Quem nunca, né? Quem nunca viveu isso, que atira o primeiro comprimido. Vai faltar comprimido, que ninguém vai ter comprimido para tirar. Ai, gente, todo mundo já entrou numa cilada, amou quem não devia, apaixonou pela pessoa. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Quem nunca? Não, com certeza. Você já ficou igual de John Travolta naquele meme? Tentando entender onde estava a pessoa que estava te bombardeando de amor e de repente sumiu? Hoje, hashtag quem nunca de novo. A pessoa joga ali o famoso love bombing, que é um churrasco, é literalmente uma bomba de amor. Você vira a pessoa mais... Aí você fica empolgadíssimo e tarará, aí de repente a pessoa desaparece. E, gente, isso é tão comum, né? Infelizmente acontece esse tipo de coisa. Uhum. Aquele sujeito, aquele menino, aquela menina que está azarando um monte de pessoas, né? Ao mesmo tempo, aí de repente engata com alguém e simplesmente desaparece das outras pessoas, né? Eu acho que essa coisa é relativamente comum, né, não? Mas todo mundo já viveu essa dor também. Muito. Uhum. Muito humano. E ficar que nem a Nazaré Tedesco, doutor Murilo? A Nazaré Matemática? Caçando uma solução? Tentando entender, calculando por que você ainda tá com aquela pessoa que só vacila com você. Gente, não, as suas perguntas são humanas demais, né? Quem nunca de novo? Mas tá vendo? Acho que são perguntas assim que mostram pra gente que não tá tão distante, né? Essa questão. É verdade. A Juju tá em nós também, né? Porque a gente criou um personagem fictício que tá muito caricata, né? Mas são questões que estão presentes o tempo inteiro. Nossa, aliás, a ideia do amar é muito cara de Nazaré Tedesco matemática, né? A gente se perde muito nisso, nessa coisa toda. Uhum. São várias camadas disso.
relacionada ao outro, relacionada a si mesmo, relacionada à sua história familiar, né? São muitas relações complexas. Relações complexas. Aí tá pior do que raiz quadrada, Bhaskara, seno, cosseno, aí a Nazaré Matemática pira, gente. Já olhou para alguém e sentiu aquele misto de Deus me livre, quem me dera? Acho que já também. Aquela pessoa que você olha, isso aí vai dar Vai- volta para minha terapia. Vai dar M, né? Certeza que não vai prestar, mas mesmo assim. Ah, sim, com certeza, gente, com certeza. Você embarca sabendo que é fria, mas você não resiste, né? Ah, com certeza. Eu acho que envelhecer, você vai aprendendo a evitar certas coisas, né? É a vantagem do ficar velho, é amadurecer, você vai desenvolvendo alguns mecanismos de defesa, vai ficando um pouco mais esperto. Imagina, na juventude, quem nunca, pelo amor de Deus, a gente sempre embarca numas furadas assim. Todo mundo tem história para contar. Todo mundo tem história para contar. E evitar isso é deixar de viver também, né? Até porque não dá pra gente ter controle de tudo, né? Às vezes a gente também vai para o outro lado, de tentar ter controle de tudo, tentar antecipar todas as possíveis situações. É bom que a gente tenha esse olhar mais analítico, né? Esse olhar mais criterioso, mais cuidadoso, mas não para assumir uma postura de evitação. Porque, como a gente não tem controle, muitas vezes a gente deixa de viver coisas boas também, por estar muito ressabiado. Mas é importante que a gente tenha esse olhar crítico de entender, né, para não só mergulhar em questões emocionais e vamos ver o que vai A dar. dor é inevitável, né? Faz parte do estar vivo. Já diria o Buda. Que os budistas não me condenem, porque a frase não é bem essa não, mas tudo bem. Sheila, eu queria te agradecer por ter vindo e partilhado conosco. Acho que esse assunto é inesgotável. Inesgotável. Consigo pensar 500 milhões de coisas aqui que a gente poderia aprofundar e 500 milhões de coisas que a gente Sheila, não falou. eu quero muito conversar com você de novo sobre essas interpretações de papel, o papel da mulher na cultura. Isso é um assunto gigantesco. Gigantesco. E que eu acho que é muito interessante, muitas pessoas vão curtir. Então, gente, eu prometo que eu vou trazer a Sheila de novo para conversar com a gente sobre outros assuntos. Sheila, como é que te encontra? Aonde você trabalha? Qual o seu Instagram? Qual o seu telefone? Então, ao contrário de muitas pessoas, eu fujo dessa lógica do Instagram profissional, mas você pode me encontrar no Espaço Serenitas, né? E as minhas publicações todas de redes sociais vão estar concentradas lá, porque Dr. Murilo me convence, tem esse poder de convencimento, e aí eu acabo fazendo minhas publicações por lá. Mas pode me encontrar no Espaço Serenitas, vai ser um prazer atender todas as Jujus e as não Jujus também. É isso aí. E os Romeus, que se porventura cair a ficha, também a Sheila ajuda, viu? A gente trabalha junto. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Eu tinha que fazer um agradecimento, né? Pode fazer. Eu queria fazer. Agradeço muito, doutor Murilo, o convite para vir falar desse assunto, que é um assunto tão importante, que é um assunto presente na nossa vida e que é um assunto que aparece muito na clínica, né? Sim, com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade, foi muito bom bater esse papo com você. Foi excelente. E nesse caráter mais descontraído, sem patologizar. Eu não gosto muito dessa questão de ficar colocando tudo dentro de transtorno. Então, eu achei bem bacana ter a oportunidade de falar isso e desconstruir, né? Não ficar patologizando. O que é um desafio, porque o médico a gente raciocina muito em cima do patológico, né? A Juju, em determinados momentos, eu vou sentir uma tentação de falar que Juju está deprimida ou ansiosa, né? E é isso, é aproximar a Juju de cada um de nós, né? Todo mundo tem um pouco de Juju, um pouco de Romeu. Eu não gosto muito de trabalhar com essa questão de patologizar justamente por conta disso. Eu acho importante porque essa questão de classificação, mas a gente entender que é uma classificação só. Então, que vai ajudar nessa nossa comunicação, né? Nessa troca que a gente tem, mas não vai me explicar muito da história de vida da pessoa e não vai me dar dados que são importantes para eu auxiliá-la a ter essa construção desse autoconhecimento, dessa autopercepção, para ela ir construindo repertórios que tragam mais bem-estar, né? Então, eu gostei muito dessa proposta de não patologizar. Gente, o lema da nossa clínica é gente que cuida de gente. Eu acho que Sheila trouxe bem isso agora nesse final. É isso, somos pessoas ajudando pessoas e partilhando da nossa própria vivência também nisso, né?
Então, Sheila, o que você trouxe hoje é extremamente valioso. Fica aqui o meu muito obrigado Eu te agradeço. e o convite para voltar novamente e trazer mais questões do universo feminino. Ótimo, ficarei feliz em compartilhar e trazer mais esses dados que eu acho particularmente muito interessantes e muito valiosos para a gente sair de algumas caixinhas que a gente se encontra. É isso aí, gente. Qualquer coisa, vai lá na rede social Espaço Serenitas que vocês vão achar a Sheila por lá. Muito Até obrigada. mais. E aplausos!